Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição, vamos trazer um alerta muito importante. O Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre registrou um aumento de 18% nas internações causadas por queimaduras, na comparação com o mesmo período do ano passado até o momento. Para ampliarmos o assunto e reforçarmos a importância da prevenção, recebemos o coordenador de enfermagem da UTI de Queimados do HPS, Tiago Fontana. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Câmara. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. Certo. Para lembrar, dia 6 de junho, a última terça-feira, foi o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras, Então é importante reforçar esse alerta, Realmente, a gente pensa que é fundamental conscientizar, sensibilizar a população quanto aos riscos, das queimaduras e trazer informações, realmente, ações preventivas para a população que mais precisa. Tiago, ao que se deve esse aumento aí dos atendimentos de queimaduras no HPS em relação ao ano passado até o momento? Então, não houve nenhum evento específico, A gente acredita que realmente seja uma demanda da população do Estado, tendo em vista que nós somos referência aqui no Estado, no Rio Grande do Sul, nós e o Hospital Cristo Redentor. Então, muitas vezes, nós recebemos aí pacientes das mais diversas regiões do nosso Estado. Consequentemente, claro que pode ter uma ligação com a vinda do frio, e a utilização de fogo, de líquidos inflamáveis, de aquecimento, Muitas vezes a população usa aí métodos caseiros e artesanais aí para fazer o aquecimento. Então pode ter uma relação também com a chegada do frio, Certo. Só para trazer os números aqui para o nosso telespectador, de junho de 2021 ao mesmo período de 2022, ocorreram 205 internações e 1.829 atendimentos ambulatórios, com 22 óbitos. Já de 2022 até agora, foram 243 internações, 2.071 atendimentos, 2.071 atendimentos ambulatoriais com 13 óbitos. Então está aí esse aumento em relação, comparando os dois períodos até o momento. De qualquer forma, Tiago, é um alerta importante a se fazer, especialmente, como o senhor citou aqui, com a chegada do frio, porque o pessoal começa a utilizar aparelhos, enfim, lareiras, então há uma preocupação maior nesse momento também, Exatamente. Pode ter uma relação também com o giro de leito aqui do hospital, esse aumento, tendo em vista que nós temos aí um aumento também do número de cirurgias realizadas em relação ao ano passado com esse ano. Então, a gente também pensa que tem uma relação aí com a eficácia do nosso serviço, tendo em vista que a gente consegue receber mais pacientes, girar o leito, realizar mais procedimentos cirúrgicos e, consequentemente, também aí conseguimos perceber uma redução do número de óbitos, comparado aí com o mesmo período do ano passado. Certo. Tem um dado trazido pelo Ministério da Saúde, que aponta que 77% dos casos ocorrem em casa, e 40% com crianças até 10 anos. Então a gente vê, Tiago, que é uma questão que pode ser evitada, São situações evitáveis, Exatamente. A maioria dos acidentes por queimadura são acidentes preveníveis, Então, por isso que a gente fala muito nisso, principalmente agora durante o Junho Laranja, Muita atenção com as crianças em casa, evitar que a criança brinque na cozinha, Lugar de criança não é na cozinha, cuidar muito com a questão da água do banho, na hora de aquecer também a água. Muitas vezes os pais primeiro colocam a água quente na banheira e aí depois colocam água fria. Isso é errado. Primeiro se coloca a água fria, depois você vai dosando aí, aquecendo a água aos poucos, Porque nesse momento aí a criança pode já pular para dentro da banheira e sofrer um escaldamento. Então a gente tem um número muito grande aí de crianças que sofrem escaldamento por líquidos quentes, Então são acidentes domésticos preveníveis, com certeza.
Certo. Tiago, e quais são os casos, né, as ocorrências mais comuns que chegam para vocês aí no HPS? Essa que o senhor citou agora é uma delas, por exemplo? Exatamente, nas crianças são acidentes por escaldamento, né? Alguns menos graves, outros mais graves. Como nós temos leitos de terapia intensiva, também temos leitos de enfermaria, né, para adultos e para crianças. No caso dos adultos, a gente tem os acidentes mais comuns são acidentes relacionados à chama, né, explosão de líquidos inflamáveis. Aí entra a questão aqui no sul também que o pessoal utiliza muito, né, o álcool, né, o querosene, né, para fazer o churrasco, para aquecer a casa. Né? Temos famílias carentes também que utilizam aí as famosas espiriteiras, né, que são fogareiros improvisados para aquecer a casa, para cozinhar. Então, muitas vezes acaba caindo essa espiriteira e causando um incêndio na casa, né? E geralmente são famílias mais carentes, né? Isso é uma estatística mundial, né? A maioria dos acidentes por queimaduras são aí de países de baixa renda, né? De famílias mais carentes. Por isso que nós precisamos direcionar ações, né? Principalmente para essa população. Certo. Gostaria que o senhor também diferenciasse, né, explicasse para o nosso telespectador, né, para quem está nos acompanhando, quais são os tipos de queimaduras, né, quais as complexidades, como elas se caracterizam, né, e até os tipos de tratamento. Por exemplo, tem uma queimadura um pouco mais superficial, tem uma que avança sobre a pele, né. Então, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, né, quais são esses tipos e formas de tratamento, doutor. Então, as queimaduras se classificam em primeiro, segundo e terceiro graus. A queimadura de primeiro grau é uma queimadura ali onde causa uma vermelhidão na pele, né, que é mais conhecida aí a queimadura solar, por exemplo, né, uma queimadura de primeiro grau. Já na queimadura de segundo grau, nós temos a formação de bolhas na pele. Então, sempre que formar uma bolha, né, já é uma queimadura de segundo grau. E temos a queimadura de terceiro grau, né, onde a pele já sofre, então, uma necrose, né, queima todas as camadas da pele, e aí na queimadura de terceiro grau a complexidade já é maior, né, porque exige geralmente aí um tratamento cirúrgico, né, onde tem que fazer aí um desligamento, uma enxertia, né, no caso tem que ser removida essa pele, né, da queimadura de terceiro grau e provavelmente se fazer então um enxerto de pele nessa região, né. Quanto à categorização, no caso, e classificação, nós temos aí o pequeno queimado, o médio, o grande. Então, temos acidentes dos mais diversos tipos, né? Nós atendemos de uma forma aí, ampla, atendemos a população que nos procura por demanda espontânea, então, muitas vezes, recebe o atendimento na emergência, faz o curativo, faz a analgesia e vai para casa. Né? Então, são em torno de 2.000 atendimentos por ano, né? Por demanda espontânea, né? E tem atendimentos ambulatoriais. E temos aí também a questão das transferências de outros municípios, né, como nós somos referência do Estado. Então, temos em torno aí de 200, 240 internações por ano, né, daí de pacientes médios e grandes queimados, aí pacientes que precisam de procedimentos cirúrgicos, muitas vezes também de terapia intensiva para o tratamento. Certo. E como orientação, o que fazer? Qual a primeira providência a tomar em caso de queimadura? Evidentemente, né, os cuidados vão depender do grau da queimadura, como o senhor explicou, mas quais os primeiros procedimentos ali, doutor? Então, os primeiros socorros são fundamentais, são muito importantes. Essa área queimada, ela deve ser resfriada com água corrente. Esse é um cuidado bem simples, mas muito importante. Então, se coloca ali a mão, o braço, onde está queimado, embaixo da torneira e se resfria essa região aí por uns 10, 15 minutos. Isso alivia a dor e também diminui o aprofundamento da lesão. Imagine só, por exemplo, uma queimadura por óleo quente. Esse óleo fica queimando um tempo a pele ali, né? Por isso que o ideal é resfriar para remover, né, esse óleo e já reduz também o aprofundamento da lesão. Após, pode-se cobrir, então, com um pano limpo nessa região e procurar, então, um atendimento médico, né, um atendimento ambulatorial,
no posto de saúde, na UPA ou no pronto-socorro, né, para que realmente tenha-se uma avaliação dessa lesão, né. Uma coisa muito importante é que deve-se evitar a utilização de remédios caseiros na queimadura, né. A população acaba utilizando borra de café, chás, pasta de dente. Isso deve ser evitado, né, porque não traz benefício para a lesão, acaba piorando a lesão. Também para remover essa área queimada, muitas vezes ali você acaba causando dor no paciente e pode causar também uma infecção, né, nesse paciente que sofreu a queimadura. Certo. Só para a gente encaminhar o encerramento aqui do programa, doutor, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre, né, a referência que é o HPS nesse tipo de tratamento, né? Para onde são destinados os pacientes com traumas mais agudos, né? E tem esse setor de queimados que também, quando se fala aqui no Rio Grande do Sul, né, em tratamento, o HPS sempre desponta aí como uma das principais referências aí para a gente encaminhar essa forma de esses pacientes, né? Exatamente, nós somos referência, então sempre que for necessário, né, temos uma equipe aí disponível, temos um serviço de cirurgia plástica, né, realizamos o atendimento ambulatorial, atendimento de emergência, no caso de uma demanda espontânea. Caso seja necessária uma internação, com certeza o médico, né, vai indicar ou não aí uma internação hospitalar. Então, penso que é muito importante que realmente a população se previna, né, porque a maioria dos acidentes são preveníveis, por isso que o HPS também sempre está envolvido nessas ações aí, pensando realmente em alertar a população e trazer essa sensibilização, né, para todo mundo. Muito bem. Eu conversei aqui no Jornal da Câmara de hoje com o coordenador de enfermagem da UTI de queimados do HPS, Thiago Fontana. Thiago, quero agradecer aqui pela gentileza, pelo tempo disponibilizado e também pelas orientações aos nossos telespectadores. Palavra à disposição, recado final. Perfeito, então, muito obrigado pela oportunidade e vamos prevenir, pessoal, né? Lugar de criança não é na cozinha e muita atenção aí ao fazer fogo, a utilizar líquidos inflamáveis. Tá certo. Tá aí, tá dado o recado, né? Muito cuidado. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira notícias do Legislativo nas nossas redes sociais e acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. Você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!